Távora, cidadão sem fronteiras. Nascido em Orobó, município de Bom Jardim, Pernambuco, em 19 de julho de 1910, filho de Antônia de Albuquerque e Severino da Silveira Távora, desde a sua adolescência, José Vicente já manifestava sua vocação para a vida religiosa. Entrou para o Seminário Menor da Diocese de Nazaré da Mata e depois para o Seminário Maior de Olinda. Ainda quando seminarista, se deixou seduzir pelo Evangelho de Jesus à luz da doutrina social da Igreja e logo se tornou missionário da causa operária. Em 6 de maio de 1934, aos 23 anos de idade, foi ordenado sacerdote em Limoeiro, Pernambuco, pelo bispo Dom Ricardo Ramos de Castro Vilela, onde permaneceu até 1954. Articulou a realização do Congresso dos Operários em Goiânia, Pernambuco, do qual participaram o padre Leopoldo Bretano e o nosso queridíssimo Monsenhor João Moreira Lima. Procurava evangelizar principalmente junto à classe operária, sacrificada pelas injustiças sociais devido ao processo da industrialização que crescia assustadoramente. O padre Távora, em torno de 20 anos, desenvolveu uma intensa ação religiosa entre a classe operária de Recife e Olinda e era muito querido por todos, e por isso foi denominado o Padre dos Operários. O padre Leopoldo Bretano indicou o nome do padre Távora ao cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime Câmara, devido ao seu sucesso no Nordeste no processo de evangelização junto às classes operárias. Foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro pelo Papa Pio XII, onde foi chamado pelo meio operário carioca de Bispo dos Operários. No Rio de Janeiro, desenvolveu um trabalho com os círculos operários e com a área social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Organizou a Juventude Operária Católica, JOC, onde realizou o primeiro levantamento sério das favelas do Rio de Janeiro. Instituiu a Fundação Leão XIII com a finalidade de estimular autoridades públicas a atuarem nas favelas existentes. Criou a Associação Arquidiocesana, ASA, que promovia campeonatos de futebol e uma série de atividades de apoio ao trabalhador. Organizou o Congresso Eucarístico Internacional na cidade do Rio de Janeiro em 1955. Influenciou na criação da SUDENE, no governo de Juscelino Kubitschek. Criou a cartilha Viver é Lutar, onde mostrava a realidade do povo brasileiro através de mensagens e fotos. Foi transferido para o Nordeste porque propôs a Dom Jaime Câmara que cada bispo auxiliar morasse em uma determinada região da cidade, para conhecer melhor as comunidades e se reunissem uma vez por semana com o cardeal Dom Jaime, informando das necessidades básicas dos moradores das comunidades. Irritado com tal atitude de Dom Távora, Dom Jaime transferiu para o Nordeste, ou seja, para Aracaju, em 22 de março de 1958, onde é nomeado bispo auxiliar, terceiro bispo auxiliar de Aracaju. A publicação oficial foi feita pelo Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano. Foi arcebispo da Arquidiocese de Aracaju de 1960 a 1970. Foi criador e principal dirigente do Movimento de Educação de Base, MEB. Fundou a Rádio Cultura em 1959. Criou 2 dioceses no interior, Estância e Propriá, em 1960. Patrono do sindicalismo rural de Sergipe, onde criou a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Sergipe, FETASE. Fundou o jornal A Cruzada. Incentivou a criação da ANCA, em Dagro. Fortaleceu o SAMI, Serviço de Assistência à Medicância. Incentivou a Juventude Operária Católica, JOC. Criou a Casa da Doméstica, na Rua de Propriá, e a creche que leva o seu nome, na Praça da Bandeira. Reconduziu os frades capuchinhos, instalando-os no bairro América. Apoiou a fundação da Congregação das Irmãs Terezinhas, na Colina do Santo Antônio.
Colaborou efetivamente para a instalação do Hospital São José quando presidente da Fundação Manuel Cruz. Permitiu, em 1960, a fundação do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus. Estruturou grupos de convivência com as prostitutas. Juntou-se a empresários da fábrica de cimento e a cerâmica Santa Maria para gerar emprego e renda. Elaborou o primeiro plano pastoral em 1966. Dom Távora, Dom Eugênio, Dom Delgado, Dom Vilela, Dom Helder formaram um grupo de bispos nordestinos que tinham uma posição muito firme e determinada com relação a questões que afligiam os menos favorecidos, como o problema da seca, exploração dos pobres, e defendiam a reforma agrária. Dom Távora era a antena e eu era o alto-falante. Assim falava Dom Helder Câmara. Dom Távora acabou sendo perseguido pelo regime militar, que o considerava comunista. A igreja fica dividida e Dom Távora foi chamado a depor no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, no Rio de Janeiro. Porém, mandou por escrito um depoimento. O povo excluído já era visto por Dom Távora como um cidadão digno e respeitado. Homem de grande capacidade de ação e sensibilidade pastoral, participou do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. Com energia profética, empenhou-se na luta pela libertação dos pobres e marginalizados, exercendo o seu ministério episcopal voltados especificamente para os mais humildes e, dentre esses, o homem do campo nordestino. Era muito querido, ricos e pobres gostavam dele. Dom Távora viveu à frente do seu tempo. Exerceu, com visão de estadista da igreja, um papel renovador. Deu exemplos de atitudes, gestos que marcaram as relações, muitas vezes tensas, entre o arcebispo e o poder sob a tutela militar desde 1964. Honrou o clero, resistindo até a morte ao cerceamento e constrangimento impostos pelos tempos duros do regime militar. Ficou na memória pela sua lucidez, coragem, destemor, pela responsabilidade e pelos serviços que prestou a Sergipe. Os desafios, as ações, a luta dele de fazer o povo caminhar de acordo com a realidade humana e sob os olhos de Deus, tudo isto foi visto como comunismo. Mas a vida dele foi marcada pela fé, pelo amor a Deus, ao Evangelho, aos cegos, mudos e excluídos. O importante é que ele foi até o fim. Seu objetivo era a conciliação de todo o povo sergipano e de todas as classes, num clima de justiça e de respeito aos direitos democráticos. Dom Távora fica detido na Cúria Episcopal, sofrendo várias pressões para que não continuasse adiante suas ideias inovadoras a favor dos pobres e excluídos. Escreve para o general Juarez Távora, seu parente, para que venha intervir junto ao comando do 28BC e amenizasse as pressões sobre ele. Dom Távora adoece e o seu amigo, o governador de Sergipe, Seixas Dória, foi destituído pelos militares e preso. Sentiu-se muitas vezes só, sem visita e o carinho do povo, dos pobres, mas resistiu o quanto pôde, até o dia 3 de abril de 1970, quando seu coração não suportou mais, após um terceiro infarto aos 59 anos. Assim foi Dom Távora, bispo dos operários, cidadão sem fronteiras. Sertão de Pernambuco, das terras de Orobó, nasceu um menino.
traçado pelo destino, trazia dentro do peito a vontade de lutar. Sua vida foi marcada, defendeu até a morte os humildes e oprimidos. Foi um homem sem fronteiras, cidadão sem maldade, coração cheio de amor. Exemplo de um homem que fazia do futuro o amanhã do sonhador. Combatendo e combatido, viu seu povo sofrendo das ideias que criou. Homem forte e destemido, persistente e convencido que seria vencedor. Seu corpo foi tombado, mas deixou semeado a terra que cultivou. Foi chamado comunista, suas ideias futuristas defendeu com muito ardor. Hoje és lembrado, bispo dos operários, Dom Távora assim se chamou. Do sertão de Pernambuco, das terras de Orobó, nasceu um menino que, traçado pelo destino, trazia dentro do peito a vontade de lutar. Sua vida foi marcada, defendeu até a morte os humildes e oprimidos. Foi um homem sem fronteiras, cidadão sem maldade, coração cheio de amor. Exemplo de um homem que fazia do futuro o amanhã do sonhador. Combatendo e combatido, viu seu povo sofrendo das ideias que criou. Homem forte e destemido, persistente e convencido que seria vencedor. Seu corpo foi tombado, mas deixou semeado a terra que cultivou. Foi chamado comunista, suas ideias futuristas defendeu com muito ardor. Hoje és lembrado, bispo dos operários, Dom Távora assim se chamou.